os livros estão expostos ali fora, não é? Eu fui pregar acho que foi o ano passado, eu fui fazer uma série de pregações ali no Brasil, e comecei com Minas Gerais, Belo Horizonte, depois Valadares, depois fui para Salvador, e de Salvador fui para Uberlândia. E de Uberlândia voltei a Belo Horizonte, Miami. E interessante que quando eu fui pregar em Salvador, eu fui pregar numa congregação da igreja sede, da qual ia pregar à noite, e preguei de manhã lá. Quando fui pregar, e sempre quando eu estou pregando, eu costumo ter muita sede, igual por exemplo agora, eu sempre gosto de tomar água, né? Eu já procurei aqui onde é que está e não achei, mas não traga antes de eu contar essa história. Então, quando estou lá pregando e tal, eu observo que tem uma jarra, não era só um copo, era uma jarra de água. E nisso, logo fui bebendo, molhando a palavra, né? E dei uma golada. Na hora que eu dei uma golada, aquele negócio desceu macio. Era água de coco da primeira qualidade. Eu dei outra golada e tal, e eles disseram, pastor, tem mais aí. Enquanto durar a pregação, tem água de coco. Irmãos, foi a maior pregação que eu já fiz. Durou. E eu fui. E tá. Quando eu fui pregar em Uberlândia, pensa numa dificuldade, irmãos. O pastor, essa igreja, uma igreja poste um pouco maior, quase 1000 pessoas para cada culto, 4 cultos. Quando chega no primeiro culto, não é, a garganta estava meio seca, fui logo tentando tomar água. Quando eu tomo aquela água, essa água é natural. Aí eu compartilhei a história do que aconteceu em Salvador. Aí veio o segundo culto, né? E vamos nós, daqui a pouco a garganta seca, na hora que eu bebo água, o que tinha lá? Água de coco, né? Então eu falei, poxa vida, é sempre bom falar antes, mas agora não dá tempo mais, né, Cacau? Irmãos, eu joguei esse verde, isso foi verdade mesmo. Joguei esse verde para os meus diáconos lá, e o diácono é baiano, né? Mas está quentinho, né? Eu joguei o verde lá na igreja quando eu voltei, para a minha igreja, né? E o diácono é baiano. E, meu pastor, pode deixar que eu vou cuidar bem do senhor. Então, nunca colocou água de coco, já tem mais de um ano, e eu estou até hoje esperando. Queridos, eu gostaria que você ficasse bastante atento na hora da pregação, e vai ter um momento que eu vou pedir você para trazer durante o culto, eu creio de todo o meu coração, que durante a pregação, Deus vai trazer ao seu coração algo que eu quero. Você não vai falar para mim, você só vai falar para Deus. Eu não sei o que Deus vai trazer, qual a situação que Deus vai trazer, mas eu sei que Ele vai. E você vai entender quando eu estiver pregando. Na continuidade da pregação, você vai entender o que eu estou falando agora. Por isso eu queria que você ficasse atento. Aquilo que Deus trouxe ao seu coração, eu gostaria que no final da mensagem, eu vou dar uma oportunidade e nós vamos nos ajoelhar aqui e colocar essa situação que Deus trouxe ao seu coração diante do Senhor. Ok? Então fique atento, simplesmente diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje. Fala ao meu coração. Abra comigo a palavra de Deus no capítulo 7 de Isaías. Isaías capítulo 7. Mesmo sentados como estão os irmãos, mas com bastante reverência no coração, eu vou ler a palavra e os irmãos vão acompanhar. A minha versão é a versão atualizada. Profecia contra Israel e a Síria. Meu Deus, eu antes de ler a tua palavra, eu peço que o Senhor use de misericórdia para conosco e fale ao nosso coração. Ó Deus, que não haja nenhum impedimento, nenhuma resistência em nós mesmos, mas que tenhamos um coração e mente abertos
para receber tudo aquilo que o Senhor separou e reservou para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrotemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tibeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não permanecereis. Com sua Bíblia aberta, pode continuar do jeito que está, porque a gente vai voltar ocasionalmente ao texto. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Compartilhava hoje no culto pela manhã, na igreja na qual eu preguei, sobre algumas das situações inesperadas que nós vivemos alguns anos atrás em nossa casa. Todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós, possivelmente, já devemos ter recebido alguma informação bombástica. E a minha pergunta para nós introduzirmos a mensagem desta noite é: quando você se encontra diante de uma situação extremamente difícil, como é que você reage? Eu falei hoje pela manhã, e em outra ocasião poderia falar aqui, quando a minha filha, nossa filha mais nova, estava com 1 mês e 15 dias de nascido. Saí de casa, dei um beijo na Jandira, despedi dela, a deixei amamentando. Menos de meia hora ela me liga e diz: venha urgente para casa porque estou passando mal. A perna dela começou a inchar, começou a ficar roxa e dali foi um transtorno tremendo. Como é que você reage diante de uma situação extremamente difícil? Especialmente uma situação para a qual você não tem o controle. Quando o rei Ezequias se encontrava enfermo, aliás, ele nem sabia que estava enfermo, de uma situação, de uma enfermidade que poderia levá-lo à morte. E Deus manda o profeta Isaías levar uma mensagem para ele, e a mensagem foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando ele recebeu essa notícia, da forma como recebeu, porque o profeta, é por isso que ele é um profeta, ele não alivia, ele não amacia, ele entrega a palavra do jeito que tem que ser entregue. E Deus mandou falar dessa forma, e ele falou da forma como Deus o mandou falar. E quando ele transmitiu aquela mensagem ao rei Ezequias, a Bíblia diz que ele reagiu de 2 maneiras. Primeira, ele começou a orar. E depois que ele ora e coloca a sua situação e a sua vida diante de Deus, o texto diz que ele vira para a parede e ele começa a chorar. Portanto, essa foi a forma como reagiu o rei Ezequias. Minha pergunta para você nessa noite é: como é que você reage diante de uma situação extremamente difícil?
O texto que nós lemos nos diz que quando o reino do sul de Israel, governado pelo rei Acaz, filho do rei Uzias, se encontrava cercado pelo poderoso exército da Síria, diz a Bíblia que o coração de Acaz e de todo o seu povo ficou agitado como se agitam as árvores do bosque. E ao ver o coração do povo agitado daquela forma, Deus agora levanta o profeta Isaías para lhe transmitir uma mensagem de encorajamento, dizendo que o fim daquele episódio seria outro diferente daqueles que eles estavam pensando que teria. Estas foram as palavras do Senhor endereçadas a eles, que podem ser as mesmas palavras endereçadas a você hoje também. Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. A intenção da Síria era mesmo de invadir Israel, subjugar o povo, e por não se encontrar em condições de resistir, o seu inimigo, o rei Acaz, ficou apavorado diante daquela situação. E pensando na orientação de Deus ao seu povo no passado, eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: como reagir diante de uma grande ameaça? Vou deixar abertinho com você aqui, porque eu fico com medo de derramar aqui, tão novinho assim. Como reagir diante de uma grande ameaça? Irmãos, na vida, muitas vezes nos deparamos com situações semelhantes a esta que se encontrava o rei Acaz. Situações que nos ameaçam engolir, que nos deixam amedrontados, que nos deixam desnorteados, sem sabermos o que fazer. Houve um momento dessa enfermidade da minha esposa, que eu estava numa cidade, e o médico em Belo Horizonte mandou me chamar urgentemente, disse: você precisa assinar um termo de compromisso, porque o medicamento que nós vamos usar pode dar fim à vida da sua esposa. E aí, você assina ou não assina esse documento? Como agir no meio de situações difíceis? Eu creio que a orientação de Deus dada ao rei Acaz no passado serve para nós hoje no presente. Em primeiro lugar, com cautela, com cautela. A primeira coisa que Deus disse para o rei Acaz, diante daquela situação que o incomodava, que o inquietava e exigia que ele fizesse alguma coisa, imediatamente foi: cautela. O dicionário define cautela como cuidado para evitar um mal, precaução. Por que será que Deus recomendou o seu povo que tivesse cautela quando a situação parecia exigir uma ação enérgica e imediata? Exatamente por isso, porque a situação exigia uma resposta imediata. E todas as vezes que isso acontece, nós somos tentados a agirmos de qualquer forma para nos livrarmos daquela situação que nos ameaça e nos agride. E quando agimos assim, debaixo de alguma pressão, nem sempre agimos da melhor maneira, nem sempre agimos da maneira mais sábia. São em momentos como este que, para nos livrarmos de uma situação embaraçosa em que nos metemos ou fomos metidos, que nos embaraçamos ainda mais. São em momentos como estes que, para nos livrarmos de uma situação complicada em que nos envolvemos, nos complicamos ainda mais. São em momentos como estes que, para nos livrarmos de uma dívida que fizemos, ficamos ainda mais endividados do que estávamos. Nós demos assistência a um jovem pastor que tornou-se o meu pastor auxiliar da igreja da qual era pastor no Brasil. E, de repente, esse pastor se viu envolvido numa situação complicada. A esposa casou-se e logo depois veio o filho, e ele então pegou um dinheiro emprestado. E não conseguindo pagar aquele dinheiro que ele havia pegado emprestado, ele vai a um agiota e pega um dinheiro, porque havia uma promessa de ter o dinheiro para pagar num determinado tempo.
E o dinheiro para pagar aquela outra dívida que ele havia feito não surgiu. E de repente o agiota ameaça entrar dentro da própria igreja com um revólver e matá-lo no púlpito da igreja. Mas por que levou a essa situação? Porque ele tentou resolver. E ele entendeu que aquela era a melhor maneira de se resolver aquele problema. E muitas vezes é assim que nós nos metemos em situações, porque a situação exige uma resposta imediata. E nós agimos de qualquer forma e Deus diz: cautela. São em momentos como estes que, para nos livrarmos de um problema de relacionamento que surgiu, muitas vezes o agravamos ainda mais. São em momentos como esses que, para nos livrarmos de um problema que nos aflige, acabamos fazendo coisas que nos deixam ainda mais aflitos. E eu poderia passar aqui a noite toda falando de situações que podem piorar, de problemas que podem complicar, de circunstâncias que podem se agravar, se não agirmos com cautela, sobretudo nos momentos em que nos vemos acuados por alguma situação difícil que exige de nós alguma atitude. Davi é um exemplo clássico do que eu estou falando. Depois que ele engravidou a mulher do seu comandante, ele procurou resolver o problema escondendo o fato, só que o que ele fazia para resolver o problema só o deixava ainda mais embaraçado. Talvez seja essa a razão que ele disse: um abismo chama outro abismo ao fragor da sua catadupa. Uma jovem da igreja que eu era pastor no Brasil, no seu relacionamento com o seu namorado, ficou grávida. E o namorado então a obrigou a abortar de qualquer forma para esconder aquele problema da sociedade. Esta foi uma das razões do porquê, mesmo tendo fome, Jesus não transformou pedras em pães, como lhe sugeriu o diabo. Porque Jesus sabia que se aquele problema fosse resolvido daquela forma, os pães se transformariam em pedras depois, como tem acontecido na vida de muitas pessoas. Até hoje o diabo fica sugerindo a muitos de nós que nos encontramos em certas situações, diz: transforma essas pedras em pães. E muitos têm procurado fazer isso, só que depois estas pedras se transformam, esses pães voltam a se transformar em pedras depois e agrava ainda mais o problema. A palavra de Deus para nós nesses momentos difíceis, em que nos sentimos ameaçados e pressionados a fazermos alguma coisa, é clara: cautela, cautela. Não diz que é para você ficar de braços cruzados, mas diz que é para você ter cautela. É como nos adverte o sábio Salomão em seu livro de Provérbios, no capítulo 14, versos 16 e 17. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras. E é para nos livrarmos, ou nos livrar de fazermos loucuras, que Deus nos exorta a sermos cautelosos nestes momentos. Acautela-te e aquieta-te. Esta foi a palavra de exortação de Deus para Acaz naquele dia. Acautela, aquieta-te. Será que isso não Deus não está falando para você nesta noite? Você está tentando resolver um problema de qualquer jeito, até mesmo situações que estão fora do seu controle. Você está desesperado, você não sabe o que fazer. E Deus chega para você e sussurra nesta noite simplesmente: cautela, cautela. Eu estou no controle. Como reagir diante de uma situação difícil? Em segundo lugar, com ânimo. Com ânimo. Quando o coração de Acaz e do povo se encontrava agitado e perturbado, sem saber o que fazer, abatido e amedrontado com o que fatalmente lhes iria acontecer, depois de lhes exortar a ter cautela quanto ao que ele planejava fazer, o profeta Isaías vai um pouco mais além e lhes transmite as seguintes palavras de encorajamento: não temas, nem desanime o teu coração,
por causa desses dois tições, tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Quero salientar aqui que, no momento em que Deus veio ao encontro do rei Acaz e do seu povo com essas palavras de conforto, convocando-os a se animarem, a não temerem os inimigos que pareciam tão poderosos, diz o texto bíblico que o coração deles estava agitado como as árvores do bosque são agitadas pelo vento. A pergunta que fica é: por que os corações ou o coração deles estavam tão agitados, tão temerosos? E a resposta é: porque os inimigos que os ameaçavam eram como verdadeiras tochas de fogo que devastavam e destruíam tudo que encontrava pela frente. A outra questão é: por que Deus exorta o seu povo e ao rei a se animarem e a não temerem diante daquele quadro tão pavoroso? E agora a resposta é: porque os inimigos que eram vistos por Acaz como tochas acesas, como verdadeiras labaredas de fogo, prontas a queimarem e a destruírem tudo que estava ao seu redor, não eram vistos por Deus como tochas acesas, eram vistas por Deus como dois tocos de tições fumegantes. Ou seja, o que vocês estão vendo que vão te destruir, não passam de tocos de tições fumegantes que estão te amedrontando. Mas eu quero dizer para vocês, nesta noite, não deixe esses dois tocos de tições fumegantes te intimidar, tirar o seu ânimo, tirar a sua confiança e a sua paz. Meus amados irmãos, eu estou absolutamente seguro do que vou afirmar agora. Muitas das nossas ansiedades, das nossas úlceras e gastrites, das nossas preocupações e noites mal dormidas, das nossas tristezas e temores, deixariam de existir se víssemos todas aquelas situações que nos ameaçam da forma como Deus as enxerga. Eu quero destacar aqui 3 exemplos para ilustrar melhor o que eu estou falando. Primeiro, 3 exemplos bem conhecidos de todos vocês. Quando o povo saiu do Egito, ele ficou amedrontado com o inimigo que o ameaçava de morte e também porque não via uma saída para aquela situação. Atrás estava o inimigo, diante deles estava o mar. Como não temer diante de uma situação dessa? Mas o que precisa ser levado em consideração aqui é que aquilo que eles viam como o mar, que de fato era o mar, Deus via como uma larga estrada pela qual o seu povo iria passar, mas que serviria de laço para os seus inimigos. Portanto, a questão não é como você vê, a questão é como Deus vê. Mas pelo fato de nós não estarmos sintonizados com Deus, nem sempre nós vemos da forma como Deus vê. Lembra daquele texto quando Eliseu está na sua casa e o servo dele levanta bem cedo para lavar o rosto? Não é como na sua casa hoje chique, que tem banheiro dentro de casa e tudo, né? Naquela época o banheiro ficava do lado de fora, a casinha ficava do lado de fora. Ele vai lavar o rosto bem cedo e quando ele sai para fora da casa, ele vê um exército da Síria em volta da casa, cavaleiros bem armados, e ele volta correndo para dentro da casa e fala com o profeta Eliseu, apavorado, dizendo: olha, a casa está cercada, nós não temos saída. E Eliseu está com uma tranquilidade, parece que não é normal. Eliseu fala: Senhor, abra os olhos dele, para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmãos, nossa visão é assim. É por isso que nós precisamos cada dia mais estar conectado com a nossa comunhão mais estreita com o Senhor, para que a nossa visão seja diminuída
e para que nós possamos gradativamente ir percebendo as coisas como Deus percebe. Porque à medida que nós formos percebendo as coisas como Deus percebe, esse temor, essa ansiedade, essa angústia, essas preocupações que nos levam a ter insônia, elas, por certo, elas vão diminuindo. Vai ser gradativo. Segundo exemplo, quando Lázaro adoeceu, suas irmãs mandaram chamar Jesus com urgência, dizendo que Lázaro estava enfermo e podia morrer a qualquer momento, como de fato aconteceu. Mas aquilo que Marta e Maria viam como morte, Jesus via como oportunidade de manifestar o seu poder e glorificar o nome de Deus. Terceiro exemplo, quando Moisés enviou os 12 espias para espiarem a terra prometida, 10 deles voltaram apavorados, dizendo que havia gigantes na terra e que era impossível tomá-la deles. Aquilo que os 10 espias chamaram de gigantes, eram vistos por Deus como desafio, como oportunidade de fazê-los crescer em fé, a fim de que eles pudessem enxergar o invisível, tocar o intangível e ver tornar-se real o impossível. Tudo isso foi só para dizer para você, meu irmão, que o desânimo, o medo que pode estar em seu coração por causa dessa situação que ameaça a sua saúde, sua finança, seu casamento, sua vida, pode desaparecer se você vir como Deus a vê. Eu estava meditando ainda agora há pouco, antes de vir para cá nesse texto de novo, e me deparei com essa colocação aqui. Verso 6. Olha o que os aliados contra Israel disseram. Subamos contra Judá e amedrontemo-lo. A primeira coisa que ele diz aqui é, antes de nos apropriarmos, nós vamos causar medo neles. Nós vamos causar terror neles. Nós vamos causar pânico neles. Porque um povo com medo é um povo vencido. Você entende agora porque Deus fala ânimo? Será que Deus vê essa mesma situação que te aflige como insolúvel? Será que Ele vê essa mesma doença como incurável? Será que Ele vê esse mesmo problema que o aflige como um problema impossível de ser resolvido? O que causava temor, o que deixava o rei Acaz e o povo abatido e amedrontado, eram seus inimigos, o rei da Síria e o rei do norte de Israel, que se uniram para destruir o rei Acaz e o seu reino. O que levou Deus a lhe dizer as seguintes palavras. Aqui eu quero que você preste atenção. Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Você percebeu que Deus deu nome aos problemas que estavam fazendo o rei ficar com medo? Lembra que eu falei no começo do culto? Que Deus vai trazer uma situação na sua mente, no seu coração, e vai destacar. Talvez vai ser uma coisa ou mais de uma. Mas eu estou pensando aqui pelo menos uma coisa. Se é que tem alguém aqui que tem algo que te sente, que te faz ficar com medo, que está te tirando um pouco do seu sossego, da sua paz, da sua alegria, está te deixando para baixo. Talvez você entrou aqui hoje assim, abatido, desanimado, com medo, sem saber o que lhe vai acontecer. Mas o que Deus disse a Acaz no passado, pode estar dizendo a você também neste momento que se encontra numa situação semelhante. E aqui eu queria que, no começo eu não planejei direito, mas eu queria trazer uma folha bem pequenininha, simplesmente com este versículo. Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. Isso foi para Acaz no passado. Bom,
Agora eu coloquei assim: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa de. Se você não tem um papelzinho para anotar, nem uma caneta, pensa aí, grava isso. Que neste momento Deus está trazendo a sua mente, ao seu coração. Não, acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa de. O que é essa coisa que está trazendo ansiedade para o seu coração? Que está te angustiando, está te abatendo. Segura aí, porque eu vou continuar a pregação e nós vamos colocar aqui diante do Senhor. Amém? Como reagir diante de uma situação difícil, de pressão? Terceiro e último lugar, com confiança no Senhor. Com confiança no Senhor. Além de pedir ao povo e ao rei que reagisse com cautela e com ânimo diante daquela situação difícil, o profeta também os exortou a colocarem a sua confiança no Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O profeta vai mais além e diz que além dos planos do inimigo não irem adiante, dentro de mais algum tempo, eles é que seriam destruídos. E a profecia termina com as seguintes palavras: se o não crerdes, certamente não prevalecerás. Por isso, neste momento, eu quero, em nome de Jesus, desafiar você. Por mais elevado que seja o desafio ou essa situação que Deus colocou agora, não permita que um espírito de incredulidade impeça você de crer na sua vitória, ou nessa bênção que Deus está para te dar. Se o não crerdes, ou seja, se você não crer nisso que eu estou dizendo, disse Deus através do profeta Isaías, esses 2 tocos de tições que vocês estão vendo como labaredas, eles de fato vão te consumir. Mas se vocês crerem, eles vão ser apagados e vão ser destruídos. Eles não vão prevalecer contra você. Sabendo que estava falando para um homem incrédulo e de coração duro, o profeta vai mais além em sua mensagem e diz: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Tudo isso com o propósito de levá-los a canalizarem a sua confiança no Senhor. Veja, irmãos, que Deus está querendo, desafiando o seu povo a não permitir que essa situação o impeça de crer numa bênção grande, numa grande vitória. Porque o próprio Deus o convidou a pedir um sinal. Porque há certas pessoas que, a exemplo de Tomé, só são capazes de crer, só estão dispostos a crer se virem um sinal. Mas lembre-se das palavras de Jesus a Tomé: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Diante da ameaça de invasão e destruição por parte de um inimigo que se apresentava indestrutível e tão poderoso, ter cautela, ter bom ânimo e não ter medo não eram suficientes. Se o profeta tivesse parado por aqui, esta mensagem não passaria de uma mensagem de autoajuda. Mas, naquela circunstância, não era uma mensagem de autoajuda que iria resolver o problema que o rei e o povo estavam passando. Por esta razão, o profeta vai mais além e lhes diz que mais do que autoajuda, eles precisavam da ajuda do alto para se livrarem das mãos daqueles que os ameaçavam. Razão pela qual os convida a colocarem a sua fé naquele que pode todas as coisas, a crerem nas palavras do Senhor que dizia que a ameaça da Síria não daria em nada, e que os seus planos seriam desfeitos e o povo seria poupado dessa tragédia que estava por acontecer. Eu não estou aqui pregando hoje que tudo vai dar certo ou que nada de ruim vai acontecer com você, especialmente se
o que está por acontecer é a colheita do que você tem semeado. Mas eu estou aqui para convidar você a canalizar a sua confiança, a sua fé naquele que é poderoso para reverter as situações mais adversas e fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mais do que autoajuda e pensamento positivo, eu estou convocando você a crer em Deus de todo o seu coração, como disse o profeta Joel. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Eu não sou contra as mensagens de autoajuda, porque elas têm ajudado muitas pessoas a reagirem, a confiarem mais em si mesmas, a serem mais positivas, a terem uma autoestima mais elevada, mas o que muitas pessoas precisam mesmo é rasgarem o coração diante de Deus, arrependerem dos seus pecados e buscarem a ajuda do alto, como fez o salmista em determinado momento da sua vida, dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E logo depois de fazer essa pergunta, ele mesmo responde: o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem sabe, meu querido irmão, é isso que lhe está faltando: a confiança, a fé, a certeza de que o seu socorro vem do Senhor, e por isso o seu coração está ficando ansioso, levando a buscar solução em que não tem solução, a exemplo do que fez Saul, que quando se viu apertado pelos seus inimigos, recorreu a uma médium, a uma necromante para lhe dizer o que fazer. E seu fim não poderia ter sido pior e mais trágico. Será que não é assim que você tem feito também? Em vez de confiar no Senhor, você tem confiado em seus planos, em seus projetos de vida, como se eles fossem sair do jeito que você imagina. Que tal ponderar as palavras do sábio Salomão? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Não é de qualquer maneira que Deus quer que você coloque nele a sua confiança. Ele quer que você confie nele de todo o seu coração. De todo o seu coração. É assim que você tem confiado no Senhor? Fica a advertência do Senhor para mim e para você. Se o não crerdes, certamente não o prevalecerás. O que ele está dizendo aqui de forma inversa? A linguagem oriental, muitas vezes ela mostra uma verdade através de uma afirmação negativa. Ele está dizendo assim: se o não crerdes, certamente não prevalecerás. Mas qual é a mensagem positiva que está por trás dela? Se crerdes, certamente prevalecerás. É isso que, por trás desse não, é isso que está dizendo. É uma afirmação. Isso que vale dizer que Deus quer que nós prevaleçamos na fé. Quando a Síria ameaçava o rei Acaz, o seu povo, o profeta levou a seguinte mensagem de advertência: aquieta-te e acautela-te. Segundo, anime-se, não temas. Terceiro, confia no Senhor. Eu não sei o que se constitui numa ameaça para você hoje, mas seja o que for, eu quero lhe dizer o mesmo nesta noite. Primeiro, seja cauteloso. Por mais que a situação exija uma resposta, por mais que a situação exija uma tomada de posição, por mais que a situação exija que seja feito algo, não faça de qualquer maneira. Seja cauteloso. Não haja de forma precipitada. Segundo, não se deixe abater. Anime-se. O fato deste problema ainda não ter sido resolvido não significa dizer que ele não tem solução. Cante
Louve ao Senhor, reanime-se no Senhor seu Deus, faça como Davi. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças para chorar quando a sua família e os seus bens foram levados. Mas diz que ele reanimou-se no Senhor seu Deus. Uma pessoa desanimada, uma pessoa batida, uma pessoa amedrontada é uma pessoa vencida. Quando Josué perde a batalha que Deus disse que ele ganharia, Josué volta derrotado do campo e Deus disse assim: por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Levanta-te. Levanta-te. Para de se dar por derrotado, de se dar por vencido. O fato de você ter perdido um round não significa dizer que você perdeu a batalha, a luta. Terceiro, ponha a sua confiança no Senhor. A própria dificuldade do seu problema pode ser um convite de Deus para você canalizar a sua fé e a sua confiança nele. Meu querido, se o problema, se a situação que te aflige é uma situação que você mesmo pode resolver, você não precisa de Deus, então resolva. Agora, se você não pode, está acima da sua capacidade, é porque Deus está chamando você para confiar nele. Deus está chamando você para confiar nele. E agora eu quero encorajar você a fazer aquilo que eu falei que nós faríamos. Não é? Lembrando daquele texto, do texto da palavra. Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa de. Só para aqueles para quem de fato, durante a pregação, ou até agora, Deus trouxe algo na sua mente, no seu coração, e fez você dizer lá no seu coração: o que está me trazendo ansiedade, o que está me perturbando, o que está me inquietando, o que está me jogando para baixo é isto. Só para aquelas pessoas que de fato, porque às vezes tem pessoas que não estão passando por nenhuma situação, não tem nada. E você vai ficar no seu banco. Você vai me ajudar a orar para aqueles, se é que tem alguém aqui assim, para aqueles que têm alguma situação dessa. E aqui agora eu quero convidar você. Já que nós não temos aqui um papelzinho para escrever, porque eu não falei a tempo, a falha é minha mesmo, mas você tem na sua mente, eu convido em primeiro lugar que você fique de pé.